Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saúde Flix. E hoje a gente vai falar sobre histologia aplicada às áreas de saúde e nós vamos falar hoje sobre o tecido epitelial. E quando eu falo áreas de saúde, gente, pessoal do ensino médio também pode assistir essa aula, mas é mais voltada para o ensino superior, quem faz enfermagem, medicina, biomed, farmácia, enfim, que tem que ver histologia mais profundamente, mais, detalhadamente. Então vamos lá. Quais são as principais funções, né, do tecido epitelial? A gente tem o tecido epitelial de revestimento, que o nome dele já diz, né, é de revestimento, e ele reveste os nossos órgãos, nosso corpo, né. Nós temos também o tecido epitelial, glandular, que ele colabora com os processos de absorção e secreção das substâncias do nosso corpo. E aí, esse tecido epitelial, ele tem algumas características. Por exemplo, as células dele são extremamente justapostas. Significa que elas são muito unidas umas às outras, elas têm conexões muito fortes que fazem com que elas sejam unidas. E um dos motivos é que essas células, esse tecido epitelial, ele apresenta pouca matriz extracelular. Ou seja, como tem pouca matriz entre as células, elas acabam ficando mais unidas e mais aderidas entre si. Outra característica é que o tecido epitelial, ele sempre, sempre, sempre se encontra em cima de um tecido conjuntivo. O tecido epitelial não apresenta vascularização e as células, em parte, elas estão unidas assim umas às outras por conta das junções celulares que elas têm. Em relação à classificação do tecido epitelial, a gente pode classificar em glandular, que é secreção, né? Colabora na secreção de substâncias. Podemos também classificar de revestimento, né? Como o nome diz, ele reveste. Podemos também classificar em relação ao número de camadas e à forma das células. Quando a gente classifica em relação ao número de camadas, a gente pode ter o estratificado, o simples ou o pseudoestratificado. Quando a gente fala na forma da célula, pode ser pavimentosa, que também pode ser chamada de achatada, cúbica e cilíndrica, que também pode ser chamada de prismática. E aí a gente vai ver as fotos, né, as imagens dessa classificação. Na imagem à esquerda, a gente vê um tecido pavimentoso, então ele é achatado, mas ele é achatado para os lados, né, achatado horizontalmente. Fica realmente parecendo, pelo nome você consegue identificar, né, pavimentoso, pavimento, né, quando você pensa uma coisa esticada horizontalmente. A cúbica, ela tem formato de cubo mesmo, é um quadradinho. E a prismática, que ela é alongada, né, ela parece uma coluna. E aí, em relação à classificação agora do número de células ou número de camadas, na verdade. A gente tem a classificação simples, que ele apresenta só uma camada de células. O pseudoestratificado, ele apresenta uma camada de células também, mas essas células elas são alongadas de forma que a altura fique parecendo que tem mais de uma camada, mas na verdade é uma camada, então a gente chama de pseudoestratificado. E nós temos o tecido estratificado, que tem vários estratos, né, várias, células umas unidas às outras, né, justapostas, com certeza, mas uma acima da outra. E aqui na foto que a gente tem aqui à direita, tem um resumo, né, o epitélio simples, que tem uma camada, o epitélio estratificado, que apresenta mais de uma camada, e o epitélio pseudoestratificado, que ele apresenta uma camada, mas pela altura colunar dele, parece que tem mais de uma camada. E vamos falar também dos cílios e dos estereocílios, né? Qual a diferença entre os dois? Os cílios, eles são prolongamentos longos e eles têm motilidade. Então eles ficam se movendo de lá para cá, de lá para cá, parecendo assim, eles são levados, né, entre aspas, pela onda. E os estereocílios, eles são prolongamentos também, são longos também,
mas eles são imóveis, eles não têm motilidade nenhuma. Uma coisa que eu acho muito importante falar, que com certeza vai cair na prova, né, se você está estudando para uma prova, tenha certeza que isso vai cair, é o epitélio de transição. No corpo humano, o epitélio de transição a gente só acha na bexiga. O que seria esse epitélio de transição? Ele varia a morfologia, né, o tipo de epitélio varia a morfologia, dependendo do grau do estiramento. Por exemplo, quando a bexiga está em repouso, as células elas não estão esticadas, né, repouso no sentido assim, quando a bexiga está vazia, as células não estão esticadas. Então esse tecido epitelial vai ser cúbico, vai estar na forma cúbica. Mas quando essa bexiga se dilata, né, ela se enche, a célula passa a ser uma célula achatada, uma célula pavimentosa, por conta desse estiramento. E a gente encontra esse tipo de tecido epitelial única e exclusivamente no revestimento das vias urinárias, tá? Na bexiga, no revestimento das vias urinárias. Fora isso, em nenhum outro sistema. Agora tem aí um resumo, né, só para a gente ver mesmo, não passar em branco, as junções de adesão ou ancoragem, né, então ali embaixo a gente tem as junções gap, temos ali no meio os desmossomos, né, e as junções oclusivas. E é a junção de todos esses mecanismos que as células ficam justapostas umas às outras. E aqui nesse último slide, a gente tem, se vocês quiserem tirar um print para facilitar o estudo, tem um resumo de onde tem cada epitélio, por exemplo, epitélio pavimentoso simples. Onde ele é encontrado? Nos vasos sanguíneos e linfáticos. Epitélio cúbico simples, encontrado nos túbulos contorcidos do rim, nos folículos da tireoide. Então é importante você ter em mente mais ou menos pelo menos um exemplo de cada epitélio, porque na minha prova isso caiu, então talvez caia na de vocês também. No mais é isso, obrigada pela atenção, beijo, beijo.